Bem-vindo ao Mais CQ Investimento com Cláudio Queiroz. Duas ações baratas aqui. Vamos no anticíclico aí. Investir em renda fixa agora, nesse momento, é um erro? Parte sim, porque as ações estão cada dia mais baratas. Lógico que você tem que deixar um colchão na renda fixa aproveitando aí o seu caixa. Mas olhe agora para poder cultivar lá na frente. E aqui nesse vídeo aqui eu vou mostrar essas duas ações, inclusive com os indicadores com estimativa para 2023. Selic a 12,75, só parte. Ganho mesmo vai vir dessas ações aqui. Lógico que isso não é uma recomendação, mas é para você ficar de olho. Vem comigo. Antes de tudo, você está aproveitando esse ciclo que a bolsa está tombando para poder estar garimpando mais nesse momento? Me diz aí nos comentários para ver. Vou falar uma ação aqui, a primeira, que é a CSNA3, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, cuja sua atividade principal é uma companhia que atua em setores de mineração, siderurgia, logística, cimento e energia. É a maior siderúrgica do Brasil, inclusive da América Latina, que nós estamos aqui para baixo. Então, fica de olho nela. Como? Eles trazem resultados sólidos e resilientes aí, mesmo com as pressões operacionais e os custos. Estão trazendo bons resultados. O início de 2022, ele foi assim marcado por uma dificuldade aí do cenário que nós estamos visualizando aí com essas pressões de guerra, China fechado, então isso está dando uma conturbada, mas mesmo com tudo isso que está acontecendo, com chuvas fortes registradas no setor sudeste, com pressões de custos, inclusive do carvão que subiu muito, né? A CSN trouxe um resultado forte no primeiro trimestre, um EBITDA de 4,7 bilhões com uma margem de 39,1%. O que representa um crescimento de 4,2 pontos percentuais com relação ao trimestre anterior. Então ela vem andando muito bem. Se você olhar, conforme eu falei para vocês, segmentos agora por negócio, siderúrgica, mineração, logística, energia e cimento. Vamos ver como é que está a receita líquida aberta por eles. Se você olhou aqui, ó, os três primeiros, que siderúrgica, mineração e logística, ele vem crescendo. Olha os gráficos de barra como estão aqui. Os outros estão andando um pouquinho meio de lado, mas a representação está ligada a maior parte em siderúrgica e mineração. Então, essa é uma empresa que ela está com seus indicadores propício para que você olhe para ver se entra ou não na sua carteira. O mercado está parado. Quando a China começar a pilotar novamente, deve vir um vulcão aí normalmente grande de consumo. Guerra, ela ainda vai continuar aí, porque guerra é extremamente complicado, porque é completamente imprevisível, mas no momento isso vai dar uma diminuída e o crescimento e o consumo dessa área vai ocorrer. Um consumo elevado. Então, se você tem que posicionar agora, lógico, para poder estar cultivando isso ao longo prazo. E é um momento de aproveitar um pouco do seu caixa para poder estar entrando na bolsa aí, comprando algumas ações baratas, como essa no meu ver, por exemplo. Vamos para a segunda, para você estar olhando. Menina dos olhos do Brasil, que é a commodities aí, tudo ligado ao agro, né? O agronegócio. Então, Agro 3. Brasil Agro. Ela é uma das maiores empresas brasileiras de quantidade de terras de agricultáveis e o foco em aquisições e desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão de agropecuária. Então, isso traz um movimento muito grande onde nós sabemos que o Brasil ele reina nesse setor e está cada dia mais crescendo. Então, um posicionamento disso é interessante. Eu vou falar para frente como é que está o consenso disso no mercado, como é que os analistas estão falando. Fica aqui que eu vou te mostrar um comparativo, inclusive, dos dois. Nós pegamos um número aqui rapidamente do agro no primeiro trimestre, que chegou a faturar 378 milhões de receita líquida, com 107,9 milhões de lucro líquido e 190
milhões de EBITDA ajustado. Se nós fizermos aqui, fiz um levantamento para você aqui lá pelo Status Invest, desde 2012 até 2021, como é que ele estava de lucro líquido e os proventos distribuídos. Se nós olharmos 2020 e 2021, teve um crescimento do lucro líquido de 128%, segundo o Status Invest. Então, ele vem entregando coisa interessante. Se nós olharmos o CAGR dele, olha a safra de 19, 20, 2021 e 21, 22. Olha o crescimento como ele está vindo. Está vindo um crescimento de 10,2%, sendo que das duas últimas safras ele aumentou 4,77%. Sabemos que a safra ela é mais longa, né? Você compra a terra, prepara a terra, coloca, então o giro, o ciclo dele é sempre maior. Então a sua expectativa de investir numa empresa dessa, ela tem que ser no mínimo 4, 5 anos, por causa do ciclo do negócio dela. Ele demora mais entre compras. Já tem vídeo meu aqui no canal falando todo o ciclo do agro. Fica ligado nisso aí. Então ele é importante você estar olhando. Lógico que isso aqui eu estou falando sempre para você, não é uma recomendação, mas é um ciclo que você consiga visualizar. Se você colocar a rentabilidade dos dois, como é que foi o comportamento dos dois nesses 5 anos? Até agora, no mês de maio, eles tiveram a agro teve uma rentabilidade de 342,53% e a CSNA 332,90%. Então veio uma rentabilidade em 5 anos, se você tivesse pendurado na renda fixa, hoje em valores atuais, mais de 12%, você não ia chegar nunca nesses 300%. Isso que você tem que ficar de olho. E a parte interessante aqui são a correlação das duas. A correlação das duas ela é negativa. Se você observar a CSN, por exemplo, 0,2477 negativo. Isso quer dizer que quando um vai para cima, o outro tende a ir na direção oposta. Isso é bom para carteira. Você não tem um surto grande com isso. Se liga sempre na correlação. O risco e retorno dos dois nessa figura do jeito que está hoje, o Status Invest vai lá e já calcula isso para você. O agronegócio traz um retorno de 36,66 com risco de 33%. Já a CSNA, ele já trouxe um retorno negativo de menos 45 com um retorno muito alto, por isso que é o balanço nesse momento. Siderúrgica que eu estou falando está apanhando. Você está apanhando é o momento de estar olhando, porque é uma boa empresa e você consegue talvez escolher isso um pouco mais para frente de retorno. Conforme eu falei para vocês, qual é o consenso do mercado, né? Existe um módulo no Status Invest que você consegue visualizar, que é o módulo Forecast. Como é que está essas duas ações com esse módulo olhando com os analistas do mercado? Se você olhar o agro agora, só tem recomendação de compra forte. E se você olhar a CSN, ele está lá aguardando. Por quê? Muitas incertezas estão olhando, né? Então você consegue visualizar e ter um termômetro dos dois para tomar a sua decisão. Mas olhando o mercado siderúrgico, se você olhar, em algum momento isso tem que voltar. Empresas boas, elas vão trazer resultados, com certeza, mais para frente. E conforme eu falei, aqui uma estimativa dos indicadores para 2023 em relação aos resultados que eles apresentaram. Se nós jogarmos isso para frente, lá seria dar um print na tela, ele está trazendo aí esses indicadores aí segundo o Status Invest. Se você olhar a rentabilidade do ROI, que é o retorno para nós investidores, o agro vai estar trazendo em torno de 10,52 e o CSNA 12,82. Então, são retornos atrativos para o exercício seguinte. Se você olhar o preço dividido pelo VP, por exemplo, a CSNA ela está trabalhando descontado, 0,83 contra um agro de 1,43. Então, lógico, estimativa que tudo pode estar mudando em decorrente do segundo trimestre aí de resultados. Mas são empresas que estão consolidadas, crescendo, o mercado está propício, o mercado do agro está voando, o mercado de siderúrgica, o negócio vai começar, tende a quando essa pandemia, principalmente China, né, que dá um fechamento total lá,
quando ele começar a consumir de novo, ele vai consumir muito. Então tem que ficar ligado. Olha, posicionamento agora. Renda fixa é bom, mas olha nesse momento. Anticíclico é onde você vai ganhar dinheiro. Se liguem. Se você não é inscrito, se inscreva, like, manda para todo mundo aí. Mas isso aqui é investimento. Forte abraço. Tchau.